Muito bem. Nós paramos na salvação e perdão, não foi isso? Vamos dar uma recapitulada? Vamos dar só uma recapitulada aqui nós falamos sobre graça e misericórdia. Quantos lembram o que é graça? Quantos estão lembrados? O que é graça? É o favor que os homens não merecem, certo? Mas Deus livremente o concede, ok? Quantos lembram o que é misericórdia? Lembram de misericórdia? O que é misericórdia? Uma situação miserável. É um sentimento doloroso causado pela miséria de alguém. Até nós começamos a citar aqui que hoje nós precisamos de ter misericórdia, né? Que é olhar o estado de miséria do pecador, olhar o estado a condição que ele está, e isso deve causar em nós uma dor, um constrangimento, um sentimento não bom, né? Nós olharmos para ele. E, aliado à graça e à misericórdia, eu falei também sobre a compaixão. Quem lembra da compaixão? Compaixão é? Eu me coloco no lugar da pessoa. Então eu olho a pessoa, vejo o estado de miséria dela, vejo o estado ruim que ela está, devido ao pecado e à iniquidade, e aí eu sinto uma dor, né, por aquela pessoa, pelo estado daquela pessoa, e aí a compaixão eu me coloco no lugar dela, daquela pessoa. Ok, pessoal? Vamos caminhar aqui um pouquinho para frente da nossa página. Aí nós começamos a iniciar falando sobre salvação. Jesus é a salvação da humanidade. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a vida. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso. E falamos aqui sobre 6 passos também que dependem da salvação. Falamos, primeiro, reconhecer os nossos erros. Ok? Segundo, se arrepender dos erros. O outro, confessar. Ok? E essa questão de confessar é muito interessante. Eu estive ministrando em uma igreja, e aí, enquanto eu ministrava, enquanto eu pregava, eu via um jovem de uma cabeça sempre abaixada, e pelo que eu vi, a mãe dele estava do lado dele, e eu ministrando a palavra, falando, e aí teve um determinado momento em que o Espírito Santo me levou a falar algumas palavras que não estavam ali na mensagem, mas Deus me levou a falar. Eu comecei a falar: olha, você pode estar neste momento pensando em suicídio, pensando em tirar sua própria vida, devido a erros cometidos, devido a coisas que você carrega. E comecei a ministrar daquela forma. Quando terminou o culto, veio a mãe daquele jovem e falou assim: pastor, o meu filho está pensando em se matar. Ele está pensando em tirar a sua própria vida, né? O suicídio. Hoje mesmo ele virou para mim e falou: mãe, eu estou querendo tirar a minha própria vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu chamei aquele jovem para conversar, naqueles poucos minutos depois ali do culto, e comecei a conversar com ele e falar: por que você está com esse pensamento? Você tem 20 anos, você está novo, é um garoto, né, um menino. E aí ele começou a falar: pastor, porque eu comecei a fazer muitas coisas, determinadas coisas, e essas coisas têm me envergonhado, têm envergonhado minha mãe, têm envergonhado minha família. E aí começou a chorar. Então eu, como eu não tinha muito tempo também para conversar com ele, eu falei para ele: olha, você precisa entender uma coisa, que você não precisa carregar isso que você está carregando. Cristo já carregou por você. Se você pecou, se você transgrediu a lei de Deus, e você sente que você pecou contra Deus, o que ele deve fazer? Confessar. E se você também fez coisas que você transgrediu e você feriu pessoas, você tem, por exemplo, se você fez coisas que feriu a sua mãe, se você fez coisas que feriu a sua noiva, como você diz, se você fez coisas que você atingiu a outras pessoas, você também deve ir a essas pessoas e pedir perdão a essas pessoas e conversar com elas.
e receber delas o perdão. Ainda que você, no primeiro momento, não receba, mas você tem que ir, você tem que confessar a Deus, você tem que pedir perdão a Deus e também a essas pessoas. Porque muitas vezes nós transgredimos as leis de Deus, aí nós pedimos perdão a Deus, mas a gente não tem coragem de chegar até a pessoa que nós atingimos e ferimos e pedir perdão a ela também. E isso também tem que ser feito. Amém, pessoal? Que a Bíblia fala que se nós formos apresentar a nossa oferta no altar e nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, nós devemos deixar a nossa oferta ali, primeiro, ali guardadinha, e nós devemos ir até o nosso irmão e chegar até ele e conversar com ele e se acertar com ele, né? Ainda que você peça o perdão e na hora a pessoa está tão chateada e não perdoe, mas a gente faz a nossa parte, vai lá e pede perdão. E tem gente que peca, atinge pessoas, ofende pessoas, né? Magoa pessoas, e aí a Deus perdão e deixa a pessoa de lá. Uma observação, nesse texto aí, na verdade, não é a gente que errou com a pessoa, é a pessoa. Sim, a gente não está discutindo essa questão, né? É porque aí nesse contexto, que é uma chama Mateus 25, nesse contexto, que eu entendi o seguinte: mesmo que eu esteja certo, eu tenho que ir lá pedir perdão primeiro para depois entregar a oferta. Ok. Vai mais além. Né? Vai mais além. No caso eu estou dizendo quem causou a ofensa, né? Eu estou falando de quem causou a ofensa, mas se porventura há alguma coisa no coração, seja porque causou, ou seja porque também foi ofendido e está guardando aquilo também, seja de que forma for, nós devemos entender que nós precisamos fazer isso. E hoje, essa falta desse relacionamento, isso está se tornando uma hipocrisia no meio do povo de Deus. A gente fala as coisas, a gente ofende, a gente muitas vezes prejudica a imagem de uma pessoa, né? Uma fofoca, por exemplo, a gente prejudica uma pessoa, a gente fala e, Deus, me perdoa, e segue a vida. Não. É aí que nós falamos lá no início que existirão muitas surpresas na volta de Jesus. Existirão muitas surpresas para muitas pessoas que acham que está tudo bem, quando na verdade não está. Elas devem rever os seus conceitos, rever os conceitos de acordo com a Bíblia, não de acordo com os conceitos dela mesma, e ver aonde está o erro. Se arrepender e confessar. Vamos lá para a gente entrar na aula de hoje? Eu só queria tirar uma dúvida aqui. Sim. Pastor, e aproveitar esse gancho, porque isso que o pastor está compartilhando é o que eu estou vivendo. Porque eu montei uma sociedade na qual me prejudicaram, né, me defraudaram em algumas coisas, e eu, como um dos sócios, não podia falar nada. E aí, no final, quando eu pedi a prestação de contas, só faltou dizer que, não, você está me chamando de ladrão, assim mesmo. Se fosse em relação ao ímpio, o ímpio já espera isso. O que a gente não espera, hipoteticamente, assim, no povo de Deus ter esse tipo de comportamento. E em momento algum eu pensei em prejudicá-los, defraudá-los. Mas só que assim, eu fiquei tão decepcionado com a parceria que eu fiz, que eu queria ter paz, pastor. Eu não queria ter confusão, eu queria... O mais importante para mim é ter paz, primeiro com Deus, com a minha família, e a minha liberdade que está acima de tudo. Eu prezo muito isso. E eu falei assim, então vocês ficam com isso aí, vocês não dão a minha parte, eu vou embora. Mas o objetivo exatamente era esse. Mas parece assim que Deus tocou no coração da minha esposa para que ela articulasse de uma outra forma. Então tá. Aí conversou com a esposa de um deles. Eu prefiro não falar por uma questão da minha esposa, mas assim, eu me senti muito prejudicado, porque no final do desfecho da sociedade, eles não me prestaram conta de muitas coisas e ainda assim continuam defamando a minha imagem como se eu tivesse roubado eles. Então eu tenho que conviver com isso, entende, pastor? Frente a frente com eles. Agora pergunto eu ao pastor, que tipo de procedimento eu deveria agir em relação a isso? Porque eu não fiz nada com eles. Eu não saí, por exemplo, de dentro da minha casa para defraudar eles
e para falar mal do negócio. Quer dizer, eles fizeram a sociedade, eles foram para um lado, eu permaneci no ponto no qual Deus colocou para mim, não para eles. Mas, como a gente tem um coração muito bom, a gente quer agregar mais pessoas para poder abençoar. Mas só que eles não entenderam esse mistério. É uma coisa, aí eu estou vivendo esse drama aí. É uma coisa administrativa, né? Uma coisa assim que eu não sei o contexto da administração, das questões lá, né? Eu quero falar da parte, vamos dizer, emocional, dessa parte assim. Porque da outra parte, aí você tem que procurar um advogado, né? Da minha parte, assim, em relação a Deus, mas, olha só, não tem problema com eles, não. Tudo é uma decisão. E eu acho o seguinte, se você é justo, se eu sou justo, Deus vai agir na minha justiça. Ok? Eu sempre pensei assim. Uma vez eu caí a gente cai nessas besteiras. Um irmão, diácono de uma igreja e tal, tinha uma peixaria no meio da rua. Tá, aí um dia ele chegou para mim como pastor, eu era pastor metodista. Poxa, pastor, eu estou com a minha peixaria aqui na rua, mas tem essa loja aqui, eu queria pegar essa loja, não sei o quê, bababá. E a gente é bobo, a gente cai, a gente acredita nas pessoas. Eu acredito muito, e agora eu penso 1000 vezes. O senhor pode me emprestar 5 mil para eu poder pegar essa loja aqui? E eu, novamente, falei, tá bom, meu irmão, eu te empresto 5 mil reais. Tá? Como você quer esse dinheiro emprestado? Mas o senhor poderia tirar no banco para mim e tal, e eu vou pagando as parcelas do senhor, mais outra besteira que eu fiz. Entendeu? Eu fiz isso. Aí fui, emprestei os 5 mil. Claro que nunca mais vi os 5 mil. O irmão continuou andando com o carro dele, continuou fazendo obra na casa dele, e eu ia falar assim, meu irmão, eu já paguei, eu já quitei o empréstimo que eu te fiz, já está quitado, você não pagou uma parcela sequer. Pastor, é o seguinte, entendeu? Se fosse outro, e ainda queria partir para briga ainda. Falei, vamos fazer o seguinte, meu irmão, vai com Deus. Você está perdoado, esses 5 mil não vai me fazer falta. Deus, então agir na minha justiça, entendeu? Ele continua levando a vida, apesar de ter carro, casa, não sei o que, miserável dele, continua lá, dando ainda murro em ponta de faca e enrolando os outros. Já eu vejo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha esposa. Entendeu? Deus tem me abençoado a cada dia. Romanos 7,9 diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Vamos para a nossa Mas o mal que eu não quero fazer, eu vivo fazendo. Então, todos nós somos passíveis de passar por isso, né? A gente tem que estar se auto-vigiando todos os dias. Já, nessas questões administrativas na igreja, tem muita gente sem caráter. Sim, não tem caráter. E não vem escrito, né? Não vem escrito se a pessoa tem ou não. Você vai descobrir quando a pessoa começa a faltar com o caráter. Então, em questões de negócios, empreendimento, nós devemos ter muito cuidado, né? Até mesmo dentro da igreja, porque tem pessoas que não têm caráter nenhum, né? Ele prejudica, sai também prejudicado, porque não tem caráter, ok? Então aí, nesse caso aí, você tem 2 caminhos. O caminho da justiça do homem. Pô, me senti prejudicado, assim, então eu vou procurar um advogado e vou ver. É justo, entendeu? E você também pode apelar juntamente para a justiça de Deus. Senhor, eu estou justo nessa causa, vou colocar em suas mãos e deixa Deus agir. Se você é justo, Deus vai agir em seu favor. Entendeu? Deus vai te dar. Eu não vou fazer nada, porque quem justifica a minha é o Senhor. Ok? Eu já entreguei para Deus. Agora, uma coisa, quando a gente deve entregar a Deus, a gente deve esquecer aquilo. Esquece. É um desafio para mim, pastor, porque de vez em quando isso... para qualquer homem, mas essa é a nossa luta, entendeu? Quando a gente perdoar uma coisa, ou quando a gente decidir alguma coisa em relação a alguém, aquilo deve ser uma coisa assim, eu decidi isso, entendeu? E isso não vai mais me atingir, porque está na mão de Deus. Se encontrar uma pessoa, tudo bem, na paz, tranquilo, legal, pronto, e segue o caminho. Aquilo não deve mais tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, deixar a gente tranquilo, entendeu? A gente segue o caminho. E daqui do avante, ter cuidado, muito cuidado. Vamos aqui que a gente tem 20 minutos, vamos lá? Então, nós falamos, a gente precisa confessar, deixar os erros, pedir perdão a Deus e às pessoas, a gente esquece de pedir às pessoas,
não pecar mais, falamos sobre isso, e buscar a santificação, ok? Vamos aqui na página 50 aqui, que tem umas coisas legais para a gente falar, e a gente tem que aproveitar um pouquinho o tempo. Isso não impede de perguntar não, mas a gente tem que ser rápido, tá bom? Página 50, salvação e perdão. Todos pecamos e somos carentes e necessitados em recebermos o perdão de Deus. O que nós queremos falar aqui hoje é sobre o perdão de Deus. A Bíblia nos afirma categoricamente de que não há um justo sequer. Você entende isso, amém? Que não há um justo? Não há um justo sequer. Todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa desde lá de Adão para cá. Não há um justo, tá bom? Então é por isso que nada que o homem faça, nós já conversamos sobre isso, nada, absolutamente nada que o homem faça vai justificar ele diante de Deus. Pode ser bonzinho, legal, maneiro, bonitinho, o que for, não justifica. As obras não justificam, 10 esmola não justifica, rios de dinheiro não justifica, ok? Nada nos justifica diante de Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos afirma categoricamente que não há um justo sequer. Nossa natureza decaída é pecar, ainda que o nosso espírito assim não deseje. Nosso irmão citou um exemplo muito bom: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. É por isso que a gente tem que sempre estar vigilante, porque o próprio Senhor Jesus falou: olha, o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa carne, tá bom? Nossa natureza decaída é pecar, ainda que nosso espírito assim não deseje. A nossa carne milita contra o espírito todo o tempo. Daí o nosso irmão passou por essa situação lá com o sócio, de vez em quando ele lembrar e ficar chateado. Mas aí, irmão, vai para o joelho, canta um louvor a Deus, entrega a Deus e, sabe? Porque senão a gente é que fica mal, entendeu? E a pessoa segue lá o erro dela e a gente fica mal. Então a gente... Oi? E adoece também. Com certeza, adoece. Aqui na página 51, não vivemos uma vida de iniquidade, amém, pessoal? Amém. Não vivemos uma vida de iniquidade. Pecado é acidente na vida do crente, porque nós não vivemos uma vida de iniquidade, pois buscamos a santificação com Cristo e a transformação dada pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Mas não nos é possível viver todo o tempo sem cometer alguma transgressão. Quem concorda ou quem discorda? É possível vivermos sem cometer transgressão ou não? Não é possível? Você acha que não tem como a gente viver sem causar transgressão? É difícil, mas sem transgressão. Oi? Não, olha bem o que eu estou perguntando. Eu não estou... Olha o que eu estou falando. Mas não nos é possível viver o tempo todo sem cometer alguma transgressão. Você acha que você pode se manter em santidade diante de Deus? Na minha opinião, é possível. Quem acha que pode viver em santidade? 90%. Quem acha que não? Jesus me falou, 100%. Mas acho que é 100%. Entendeu? Olha só, Deus conhece as nossas limitações, ok? Mas uma coisa que a gente deve entender muito bem é que o maior do que cometer um erro é já você ter ele na sua mente e no nosso coração. Jesus falou sobre isso, né? A lei dizia que se um homem adulterar com uma mulher, ele deveria ser punido, etc. Jesus já veio dizendo assim: se um homem não somente olhar para uma mulher e pensar, né, e intencionar no seu coração, ele já cometeu o pecado com ela. Logicamente, não é possível nós vivemos o tempo todo sem cometer uma transgressão, porque a nossa natureza ela já é pecaminosa, mas nós podemos achar graça diante de Deus e termos uma vida santa. É mortificado. Entendeu? Nós podemos modificar a nossa carne. Tem uma frase que entendeu? Santo não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que sempre se lava. Nós tivemos exemplo na Bíblia de homens que Deus até o tomou, tamanha a pureza do coração da pessoa, né? Deus tomou para si. Então, nós podemos viver uma vida de santidade, porque isso é escolha, gente.
cometer, né, está dizendo, cometer transgressão é escolha. Nós temos o poder de decisão de cometer uma coisa errada ou não. E quando a gente é assim, sem intenção, falou sem querer, falou sem pensar, num momento de ira, acontece. Se a pessoa falou sem querer, falou sem pensar, automaticamente ela vai voltar atrás e ela vai se arrepender daquilo que ela fez. Entendeu? Às vezes, né? Não demora um tempo para se arrepender. Bom, aí é o que eu falo para você. Para você não, eu falo para todos vocês. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que quando nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele fala conosco, qualquer coisinha que você faz, que sai da linha do Espírito Santo, você sente na hora. Pelo menos é assim comigo. Se eu falar alguma coisa com alguém, o Espírito Santo logo vacilou. Eu já falo assim, caramba. E procuro me consertar, né, pelo menos imediatamente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala para a gente assim, ó, rápido. E a gente tem a oportunidade de se consertar rápido. O problema é que a gente não faz isso. Muitos de nós não fazemos isso. E aí está o nosso erro. Nós temos a possibilidade, nós temos o poder de decisão, mas muitas vezes a gente não decide a não fazer isso. Quando a nossa decisão deveria ser imediatamente nós consertarmos aquela situação errada que nós fizemos. Ok, pessoal? Porque é um poder de decisão nosso. Nós é que decidimos. Não é Deus que vai tocar com o Espírito Santo no nosso coração para a gente. Né? Estou falando, nós crentes, tá bom, pessoal? Nós crentes. Nós temos o poder de decidir isso. Mas muitas vezes a gente decide no nosso coração e não fazer. Por N motivos. Isaías já fala, né? Antes mesmo que Jesus viesse a vencer o bem e o mal, ele rejeitou isso. Então, assim, ele decidiu não fazer as coisas erradas. Decidir não fazer as coisas erradas. É um poder de decisão, é escolha. Amar é escolha. Você decide se ama uma pessoa ou se odeia ela. Marido e mulher, amar é uma escolha. Entendeu? Pai e filho, amar é uma escolha. A gente decide amar. Não. Jesus, ele falou isso. A gente, quando fala sobre isso, muitas pessoas se escandalizam. Mas a Bíblia é taxativa. Por exemplo, Deus odeia o divórcio. Ponto. Aí vem alguém e fala, mas Moisés deu a carta de divórcio. Aí vem Jesus e fala assim, por causa da dureza do coração de vocês, é que veio a carta de divórcio. Por que por causa da dureza do coração? Por causa do perdão. Por causa do perdão. Entendeu? Falando de marido e mulher, vamos dizer. Tá bom, se eu descobrir que a minha mulher ou meu marido deu uma olhadinha para alguém, eu perdoo. Mas eu descobri que me traiu, que houve conjunção carnal, né? Se eu descobrir que eles transaram, aí o bicho pega. É difícil? Quem já foi traído sabe como é. Entendeu? Mas a Bíblia fala sobre perdão. E perdoar é uma decisão. Amar é uma decisão. Às vezes a gente fala que ama uma pessoa até o momento em que alguma coisa grave acontece. Aí é que nós vamos saber se nós amamos ou não. Entendeu? Porque dizer que ama uma pessoa, seja na condição de marido e mulher, seja até uma amizade, seja dizer que ama sem nenhuma coisa, nenhum atrito que tenha acontecido, nada, sem nenhuma prova, é muito fácil. Mas nós somos provados pelas nossas palavras. Tá? Então a gente vai ser provado, e aí é o momento da decisão. Se você decide continuar a amar e perdoar ou não. Ou não. E isso é uma coisa que precisa do Espírito Santo. Tem a questão também do perdoar, mas, enfim, continuar ou não o relacionamento. Decisão. Ser feliz é uma escolha. Entendeu? Tem jeito. Entendeu? Decisão. Se eu quiser eu posso escolher o que está dentro da palavra e o que não está dentro da palavra. Eu posso escolher. E eu posso escolher, é decisão minha, se eu, por exemplo, se eu passei casado 20 anos com uma mulher 20 anos com um homem,
e ali no meio daqueles 20 anos houve uma traição. Eu decidi se dentro daqueles 18 anos, 19 anos que eu vivi, que eu disse que amava, que eu disse que estou contigo na saúde, na doença, na pobreza, e se aquele ano que aconteceu aquilo, eu vou pegar tudo isso que eu disse, jogar fora e ficar só com aquele ano. É decisão. É difícil? Vai ser difícil. Mas é o que eu estou dizendo para você. A gente não entra acreditando que, por causa da dureza do nosso coração, é a questão da moralidade sexual, do casamento. Não, é justamente por causa do perdão. Porque Jesus ele complementa assim: o homem ou a mulher que se separar, né, e casar com outro, ele está cometendo adultério e a pessoa está cometendo adultério também. Entendeu? Agora você me pergunta para mim, como que vai ser resolvido isso? Só Jeová naquele dia. Porque isso está na Bíblia. Ok? Se o cara se separa de sua mulher, ele se separou, mesmo que seja por traição, ele se separa da sua mulher, não quero mais ficar com você me traiu, ou vice-versa, eu vou embora e vou casar com outra. Ele vai casar com outra e ele vai estar cometendo o mesmo adultério e vai estar fazendo a pessoa cometer também. Mas a pergunta do igreja, Oi? o que eu acredito no caso da imoralidade sexual, o cônjuge, né, o marido da mulher, tem respaldo vivo para buscar e... Foi o que supostamente falaram para Jesus. Moisés deu carta de divórcio para quem cometesse tal imoralidade. Aí Jesus veio sim, por causa da dureza dos vossos corações, é que ele vos deu. Mas eu vos advirto uma coisa: se alguém deixar sua mulher, deixar o seu marido e casar com outra pessoa, vai estar cometendo adultério também. Aí você me pergunta, o que eu tenho que fazer se eu me separar da minha mulher? Hã? Continua casado. Não, se eu resolver me separar, o que eu tenho que fazer? Casar com ninguém, então, né? Hã? Casar com ninguém. Até ela morrer. Até ela morrer. Nós temos um coelho. Entendeu? Se eu for seguir, a gente está fugindo daqui, mas se eu for seguir o que está escrito aqui, na palavra de Deus, entendeu? É igual assim, uma vez veio um casal até mim e falou assim: pô pastor, olha aqui minha aliança para mim. Eu falei: eu não peguei a aliança não, eu falei: orar a tua aliança? Mas vocês são casados? Não. Falei: vocês não são casados? E você quer que eu olhe a tua aliança? Para quê? Para você colocar no dedo, se você não é casado? Ah pastor, mas eu já moro há algum tempo, já estamos juntos há algum tempo. Falei: e quando que é a data do casamento? Ah, não tem. Então eu vou te dar um conselho. De qual? Pare de transar hoje. Não transe mais. Até você marcar a data do casamento e casar. Quando você casar, sua aliança vai ser orada e vai ser abençoada. Eu nunca mais vi. É decisão, entendeu? O cara decidiu que ele ia continuar pedindo alguém para orar a aliança dele, ia continuar transando sem estar casado dentro da igreja e seguir a vida dele. Você está entendendo? Seria conivente com ele, naturalmente. Oi? Eu seria conivente com ele. Eu falei para ele o que é certo. Ó, você está no pecado, você está se prostituindo, você está. Tem uma palavra que me fugiu, fornicando. Você tem que parar agora com isso. Você tem que decidir não transar mais até você marcar a data do seu casamento. Ok? Vamos seguir aqui? Já está fugindo. Falta 15 minutos. Vamos lá. Porque chega de outro caso, mas o casal se gostando de ficar casado muito tempo, e aí tentaram vários problemas e estavam infelizes. E aí não é a melhor, deve ser que a decisão, mas continuar casado, infeliz. Aí depende de saber o que está acontecendo, conversar, né? Outras coisas, Também, pessoal. uma coisa, entendeu? Agora, eu aprendi uma coisa. Nós temos o exemplo certo, o exemplo errado. Entendeu? Então, eu tiro por mim. Eu sempre vou procurar seguir o que é o exemplo certo. Ah, mas o errado parece muito bonito, mas eu vou seguir o certo. Ah, mas o errado parece legal, parece que deu certo. Mas não é o certo. Eu vou seguir o certo. Porque lá, o que adianta eu ficar aqui,
achando que está certo, dando um jeitinho numa coisa, dando um jeitinho na outra, mas aí, quando chegar aqui naquele grande dia, que eu chegar diante de Deus, ouvir de Deus, está tudo errado. Apartado de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu preguei, eu cantei, eu disse, Senhor, olha, eu expulsei cada demônio bravo. Tá, mas eu não conheço. Por que eu falar isso? Porque a pessoa não seguiu o que estava escrito ali. Entendeu? Não tem jeito. E isso vale para todos os princípios da Bíblia, todas as orientações da Bíblia. Eu vou seguir o que está escrito na Bíblia, o que é certo. Entre a palavra do homem e a palavra de Deus, eu vou seguir a palavra de Deus. É decisão. É decisão. Ok? Vamos lá? Posso jogar um primeiro aí? Não, pode não. Pode não. Vamos lá aqui. Porque o pastor Carlinhos, ele não tem piedade. Quando dá assim, 1 minuto para as outras, ele para ali e fala assim, ó. Vou tentar só, Mateus 19:9. Vamos lá. Senão a gente não termina, vai. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, de casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete fornicação. Adultério. Aí já diz infidelidade. Oi? Se não for por infidelidade. Sim. Exato. Mas o que a gente está... Não está dando uma lacuna que o infiel, a pessoa que se sente, no caso, traída, ela tem um ritual de se separar. Por causa da dureza do coração da pessoa. Não, mas ali Jesus está dando um outro toque. Ele está dando outro toque. Não. Outro dia a gente vê isso aí, porque tem outros textos. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: nós temos o poder da decisão, ok? Temos o poder de decidir as coisas. Falaram para Jesus, mas na lei está dizendo assim. Jesus não disse que não está, ele falou, está exatamente escrito assim, mas está assim por causa da falta de perdão. Por causa da falta de perdão, porque existe o perdão, entendeu? Esse ponto é que eu quero que vocês se atentem, entendeu? Existe o perdão, e o perdão é para ele ser praticado. É para ele ser praticado por vocês. Porque o que eu estava entender é que Jesus falou o seguinte: se adulterar, você tem uma falta. Você pode perdoar e não querer ficar. Esse texto aí sim. Seguir tua vida, você seguir tua vida. Entendeu? Você, por exemplo, você com fornicação, você vai conviver. Você pode perdoá-la, porque o perdão já perdoa em nome de Jesus. Porém, eu não quero. Deixa eu falar, nesse texto aí sim, mas existem outros textos. A gente vai tomar todo o tempo aqui e não vai chegar a essa conclusão. Não tem. Eu tenho que entendeu? Agora, irmãos, olha só, se você é casado, não pensa em separar, não. Pensa em ficar casado. Entendeu? Sim, querido, só que você. Olha só, a aula não é sobre casamento. Eu posso dar uma aula de casamento de quantas horas você quiser, mas não aqui, entendeu? Não aqui, ok? Não, meu querido, mas olha só, a gente não está falando sobre casamento. Ali está o pastor Zacarias, pastora Vera, ali ó, de casados. Procure ele no final, tem um Casados para Sempre. Vocês vão ter uma aula super top. Eu te garanto, se eu perguntar ao pastor Zacarias agora, pastor Zacarias, o senhor concorda que as pessoas se separem? Deus, ele vai concordar comigo. Só que lá na aula do Casados para Sempre e tal, vocês vão ter um tempo a mais para a gente debater isso tudo. O pastor Cida Malafaia já diz uma coisa: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então a gente não pode usar só o versículo, a gente tem que usar todo o contexto da palavra de Deus, entendeu? Se a gente ficar aqui discutindo sobre casamento, a gente não termina a aula. Eu estou falando sobre o perdão. Eu estou dizendo que Jesus falou, sim, essa lei existe, mas se existe o perdão, então por que não perdoar? Ok? Se existe o perdão, e esse é o nosso problema, que a gente quer sempre justificar as coisas que a gente acha que não é. E sabe, não tem como justificar determinadas coisas, ok? Vamos lá? Senão fica assim, ó, conversa paralela aí a aula que é sobre uma outra coisa,
se confundem, ok? Mas, de decorrer sobre isso, a gente pode sentar um outro dia na aula com o pastor, a gente vai falar sobre isso, muitas coisas. Mas a aula não é sobre isso, entendeu? A aula é sobre a decisão do perdão e do perdão de Deus, né? Não é nem perdão entre pessoas, ok? Vamos voltar aqui, só para a gente fechar? Legal? Então vamos lá. O perdão que estamos falando é o perdão dos pecados, dos nossos pecados. Muitas vezes pessoas não nos perdoam pelo mal que nós fizemos. E muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Isso é uma coisa muito comum. Pessoas que não nos perdoam pelo mal que fizemos. Nós erramos, nós vamos até e pedimos perdão, né, a pessoa, mas a pessoa se acha no direito de não nos perdoar. Não, eu não te perdoo por isso que você fez. Mas aí a pessoa faz a sua parte. E também pessoas que não se perdoam pelo erro que cometeu. Isso também é algo encontrado muito na igreja. Pessoas que não conseguem se perdoar pelos erros que cometeram. Mas Deus, Ele nos perdoa. Nós não somos perdoados pelo que falamos, pelo que fazemos. Nós não somos perdoados por atitudes nossas mesmas. Nós somos perdoados pelo amor de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus. Nós somos perdoados pela graça de Deus, pela bondade de Deus. 1 João 1,18 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na página 51 nós lemos, na parte abaixo do primeiro desenho: sem o perdão seremos condenados. E o mesmo só é recebido por meio do sacrifício de Jesus, esse perdão de Deus, para nos conduzir à salvação. Pois até pelos nossos pensamentos nós contrariamos a vontade de Deus, e por nós mesmos, já falamos isso, nenhuma das nossas atitudes seria suficientemente redentora para que o perdão divino fosse liberado. Por isso, afirmamos que não somos salvos pelas obras e somente pela graça. Algo que eu anotei aqui: nosso resgate vem por meio de Jesus, pelo sacrifício, pelo sangue derramado. Jesus é a propiciação. O que seria a propiciação? É aplacar a ira de Deus, conseguindo o seu perdão, favor e vontade. No Antigo Testamento nós sabemos que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no tabernáculo, ele ia até a arca, sobre a arca tem o propiciatório, né? E ali ele aspergia o sangue do animal para que fosse lembrando os pecados dele mesmo e de todo o povo. Era isso que acontecia? E isso é a propiciação. Outro dia, conversando com os pastores ali, o pastor Paulo até me falou algo muito legal, que depois é a oportunidade dele explicar até melhor, mas ele estava contando a respeito do local onde Jesus foi crucificado, e quando o sangue de Jesus foi derramado, né, e ele estava contando que naquele mesmo local estava a arca, estava a tampa do propiciatório. Eu achei fantástico isso, né? E quando o sangue de Jesus foi derramado exatamente em cima da onde estava a tampa do propiciatório. E aí, quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente lembra que o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo, ele ia até o Santo dos Santos, onde estava a arca, e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório para a expiação dos pecados. Foi exatamente sobre o local onde foi encontrado o propiciatório. Eu falei, cara, tinha dado história. Eu achei fantástico isso. Por quê? Porque Cristo hoje é que faz essa propiciação, é Ele que faz a expiação, só Ele. E por isso, por Ele ser o sacrifício dessa expiação, é que Ele nos justifica. O que é a justificação? É quando Deus declara justo todo aquele que recebe a Cristo e o perdoa de todo pecado. Essa é a justificação. Pois não. Eu vi um documentário em que encontraram a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança
aliança tinha uma gota de sangue, e esse sangue estava vivo. Porque o sangue de ser humano, ele coagula em contato com oxigênio. E aí nesse documentário também dizendo que o sangue que foi encontrado, ele ainda era úmido, né? Com teor de vida. E aí levaram e fizeram um estudo dos cromossomos e encontraram realmente só os cromossomos femininos e apenas um cromossomo masculino. Seria 21, metade, não era, o sangue era diferente. Eu não sei se é verdade, né? A gente não sabe, é só alguém que dá aula de arqueologia e de história, mas só o fato da gente saber isso aqui, para mim já é incrível, né? Eu falei, poxa, que coisa legal. Então, nós começamos a entender o porquê que Ele fez a expiação pelos nossos pecados e porque é Ele que nos justifica. E quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, né, que o sangue de Jesus, Ele nos perdoa de todo o pecado, a gente vai entender que é somente por Jesus, pelo sangue de Jesus, é que nós somos purificados. Então é necessário passar por Jesus, não tem outro jeito, né? Então esse sangue derramado sobre a tampa do propiciatório, nessa ocasião aqui, é um tipo do que aconteceu lá, né, um antítipo, né, do que aconteceu lá com os sumos sacerdotes dentro do tabernáculo do Santo dos Santos, quando eles aspergiam o sangue ali sobre o propiciatório. Deus, Ele é fantástico, né, naquilo que Ele faz. Então, por isso Jesus, Ele tem esse poder de quê? De nos justificar e de perdoar os nossos pecados. Abra sua Bíblia nesse texto. Vocês lembram, isso até tem 3 minutos. Abre aí nesse texto. 1 João, capítulo 1. Eu acho esse texto muito fantástico. Versículo 8 e 9. Diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é Ele que perdoa os pecados. Ainda que em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o advogado? Jesus. É Jesus. Então tem que passar por Jesus. Não tem como conseguir o perdão dos pecados e ser perdoado se nós não passarmos por Jesus. Você entende isso, amém? Amém. Então, a salvação, ela depende do perdão que Deus nos dá. Depende de passar pela cruz. Na página 52, o Salmo 49, 6, 7 diz: ninguém pode dar a Deus o resgate da sua alma. Não tem como. Porém, Jesus veio para dar a sua vida em resgate de todos quantos receberam tão grande salvação. Nosso resgate é somente pelo sacrifício de Jesus. Não tem como, né, ser salvo se não passar através do seu sangue. Por Cristo, Deus apaga nossas transgressões e retornamos à comunhão com Deus. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus, revelada por Isaías. Ao nos convencermos pela fé da obra redentora de Cristo, brota em nós o arrependimento. Isso aqui é uma outra coisa que nós falamos. Pelos nossos pecados, ao crermos em Jesus. Gente, a gente tem que se arrepender daquilo que a gente faz, né? Cremos em Jesus. É poderoso para nos salvar com o seu sacrifício. Temos o que precisamos para Deus nos justificar, pois a justiça de Jesus nos é imputada. E somos salvos, porque ficamos puros, justos aos olhos de Deus. Seu juízo contra nós desaparece. A salvação é somente pela graça, mas o perdão requer fé, quebrantamento, confissão e arrependimento para gerar uma vida transformada em Cristo. Pois, por reconhecer a salvação em Cristo, assumimos a posição de filhos de Deus e nos tornamos novas criaturas. Por isso, não pode haver lugar para o velho homem. A justificação é uma das mais importantes doutrinas da salvação, pois sem ela não haveria salvação. Tanto o arrependimento como a fé, o perdão e a regeneração conduzem à
justificação. Página 53. Nenhum juiz da terra pode deixar de exercer o juízo contra o mal sem praticar injustiça, mas Deus conserva-se justo e justifica os injustos. A lei condena, a graça salva. A lei diz, pague tudo. Já a graça diz, o preço já foi pago. Então, nós encerramos aqui esse modo com essa palavra da justificação e do perdão, fechando aqui essa questão dessas doutrinas de salvação, perdão, né, justificação, graça e misericórdia, entendendo que não há salvação, não há justificação, não há perdão dos pecados, a não ser por Jesus. Não tem jeito. Ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter aproveitado, né, alguns desses momentos que nós passamos juntos desse modo aí. Legal, pessoal? Amém. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus, tá bom?